Daí a gente vai para a cegonha. A cegonha no plano material. Então, quando estamos falando de relacionamento, ela pode indicar uma reconciliação. Casal tá brigado, saiu cegonha, 90% de chance, claro que a gente vai olhar o jogo como um todo, tá? Não dá para olhar só uma carta, mas que está falando de uma reconciliação, de um retorno. Trabalho, sempre uma melhora e uma promoção, sempre. A cegonha sempre, a não ser que ela venha com uma carta extremamente negativa. Mas ela costuma sempre falar de melhoria. Ela traz melhoria na saúde, porque ela também vai falar de nascimento, então a gente também entende como uma renovação, tá? Ela traz melhora no trabalho, ela traz melhora nas finanças. Ela é uma carta que ela pode falar de transferências, transferência bancária, transferência de dinheiro, não o Pix, tá? Mas transferência de dinheiro. O Pix em si vai estar na chave, tá? Transferências de dinheiro, ela pode falar também. Saúde, ela vai estar ligada às pernas. É muito comum a pessoa, quando ela está com problemas de varizes, sair cegonha, caminhos, escote por causa das dores, caminhos representando ali as veias, cegonha mostrando as pernas em si, tá? Se o casamento tá ruim, o casal tá junto, o casamento tá ruim, sai cegonha, um dos dois vai embora, tá? Então tem essa diferença que a gente tem que observar de acordo com o contexto da nossa pergunta. Mudança de casa, cegonha perto do consulente numa mesa real é mudança de residência, tá? E a gente tem o cachorro. O cachorro é uma carta neutropositiva, ele é uma carta de guarda, de proteção. O cachorro, ele vai, se a gente está falando de trabalho, ele está principalmente dizendo que a pessoa faz o serviço dela muito bem feito, ela é muito dedicada, porque o cachorro, ele é fiel àquilo a que ele se dedica. Se a pessoa tá procurando um emprego, o cachorro pode indicar que vem uma indicação através de alguém conhecido, de um colega, de um ex-colega. Para as finanças, ela é uma carta neutra, tá? Ela não traz mudanças aí, não. Então, como vai ficar minhas finanças? Precisa ter cuidado. O cachorro também vai falar de cuidado, tá? Ele também representa cuidadores. Então, precisa ter um pouco de cuidado com as finanças, tá? Copas sempre vai falar de organização, então sai o cachorro, é uma carta de copas. Vocês vão chamar a atenção para a organização financeira que o consulente precisa ter naquele período. Saúde, ela vai representar os cuidadores, não exatamente médicos, às vezes ela está representando o médico, tá? Mas os cuidadores de forma geral. Se bem que as enfermeiras estão na cegonha, tá? E ele tem a ver com a boca, com a língua, tá? É essa região que o cachorro vai estar mostrando. Para relacionamento, vai falar de fidelidade, tá? Mas dependendo do caso, ele pode mostrar uma relação que já virou muito mais amizade, companheirismo, não tem tanto aquele amor, tá? Depois a gente tem a torre. A torre é uma carta neutra, ela é uma carta que dentro do jogo da mesa real ela é muito importante, tá? Observar ela. É uma carta que eu sempre digo que ela tem passado e futuro ao mesmo tempo, tá? Na saúde, ela vai representar coluna, corpo físico. Ela pode estar falando de um período de isolamento, de internação também, tá? De recolhimento, tá? De resguardo, está aqui na torre. Quando estamos falando de finanças, se ela estiver perto, saiu no bloco do dinheiro, é bom ter cuidado, tá? Porque aonde ela fica perto, ela está dizendo que aquele tema está com, digamos, pouca longevidade. Então, ela tira, né, um pouco, como se ela tirasse um pouco da energia daquele tema. Vai representar bancos e instituições financeiras também, tá? Principalmente quando ela vier com o urso. Pois aqui a gente tem autarquias, governos, tudo isso está aqui na torre. Relacionamento. Saiu a torre para uma pessoa que está em relacionamento, tá? Então, aquela relação dela não está tão bem,
Alguém está vivendo mais dentro da torre, está muito individualista, ela prenuncia separações, tá? Se é um jogo de relacionamento, ela está prenunciando uma separação. Se a pessoa é solteira e quer saber se vai encontrar alguém, saiu a torre, ela não vai encontrar, tá? Ela vai continuar solteira, tá? Daí a gente tem jardim. Jardim representa todos os espaços abertos, espaços públicos, enquanto a torre é aquele local fechado, né? Reservado. O jardim são os espaços públicos, tá? Lugares abertos, é o mundo lá fora. No trabalho, ele pode estar representando a clientela, a movimentação daquele trabalho naquele período, tá? Finanças. O jardim, quando ele sai num jogo para finanças, está mostrando que a pessoa pode estar gastando demais com prazeres, com coisas que não são da rotina, tá? Porque o jardim vai representar isso, as saídas, né? Momento de lazer e de prazer, tá? Saúde, ele vai representar o nosso sistema imunológico como um todo, tá? Relacionamento. Vou encontrar alguém? Olha, a pessoa provavelmente vai encontrar várias pessoas, vai ter várias oportunidades, vai estar conversando muito, o jardim vai falar das conversas, das salas de bate-papo, dos encontros, tá? Vai estar conversando com várias pessoas, talvez até fique com algumas pessoas naquele período, mas relacionamento sério com o jardim, não. Pessoa é casada. Fulano é fiel? Olha, se sair o jardim, a gente já acende a luzinha, né? Porque essa pessoa, ela tá no momento dela querer viver a vida, dela querer se expor. Já não tem mais aquela coisa tanto de fidelidade, tá? Então, não é uma carta que vai indicar aí, por exemplo, uma relação duradoura, só se ela vier com cartas muito positivas, tá? Para isso. Daí a gente tem a montanha. A montanha vai representar os obstáculos, os desafios e as dificuldades. Quando a gente está falando de saúde, a montanha, para mim, vai falar da cabeça, tá? Mas ela também pode representar tudo aquilo que acumula e cresce. O urso também pode falar disso, tá? Do que acumula, do que incha, do que encaroça. Então, a montanha também pode falar disso. Não é raro vir montanha ou urso em jogos que a gente está analisando, por exemplo, uma mesa, saúde, a pessoa já tem um diagnóstico de algum tumor ou de alguma coisa assim, né, que cresce. Não é raro vir a montanha ou o urso ali naquela área de saúde, tá? Mostrando isso. Nas finanças, ela vai mostrar um momento de dificuldade. Então, a pessoa está passando um momento de dificuldade, os caminhos dela acabam sendo fechados também no trabalho com essa montanha. Se ela está trabalhando, o trabalho em si está difícil, ela está sendo sobrecarregada. Se ela está procurando emprego, é difícil ela conseguir achar um emprego, muito difícil, tá? Porque a montanha acaba trazendo bloqueio ali para ela. Deixa eu ver o que mais. Saúde, finanças, relacionamento. Eu já vi a montanha também prenunciar separações. Quando ela sai numa relação, ela está mostrando que um dos dois está colocando limite, tá? Está colocando fronteira, está colocando barreiras. A torre também vai falar disso, tá? Quando sai a torre aí num relacionamento, já tem um muro entre o casal, tá? É aquele casal que já não se olha mais, é aquele casal que cada um fica no seu canto. É um relacionamento que tem muito silêncio quando vem a torre, tá? Não tem comunicação. E a montanha também pode vir falando disso. Inclusive, ela pode representar um rival, tá? Saiu no jogo ali, pode ser também que tenha uma terceira pessoa. Então, trabalho, tá? Para a montanha. Se a pessoa não está empregada, então ela dificilmente vai conseguir um trabalho nesse período, tá? Porque a montanha, ela é bloqueio, então ela bloqueia os caminhos, tá? Não tem como a pessoa conseguir. Só que a montanha também é uma carta que ela fala assim, olha, dependendo, né, do que a gente está falando, porque tem situações que realmente não dependem da gente. Mas, em algumas situações, ela vai falar, se a pessoa se esforçar muito, saiu montanha no jogo,
Claro que aí eu não estou falando, por exemplo, de relacionamento. Saiu montanha em relacionamento, não adianta a pessoa se esforçar, porque se o outro não quer mais, não quer mais, tá? Mas vai ter questões em que a montanha vai estar dizendo assim, olha, tu pode superar isso se tu te esforçar ao máximo, né? Se tu der tudo de ti, aí tu consegue, tá? Mas se a pessoa pergunta, vou conseguir um trabalho daqui a 3 meses? Montanha falar que não, tá? Se a pessoa já tem um trabalho, está encontrando dificuldades, está sendo embarreirado no trabalho, tá? Está sendo desafiado, seja por chefe, seja por colegas, seja pelo próprio trabalho, tá? Pode dizer que a pessoa está chegando atrasado no emprego, tá? Pode revelar isso também, tá? Não está cumprindo seu horário corretamente, tá? Daí a gente vai para caminhos. Caminhos é uma carta que vai falar de escolhas. A decisão a gente tem na chave. Quando eu decido, eu estou usando a chave. Quando eu estou diante das opções, ainda estou pensando, ainda não escolhi, eu estou diante de caminhos, tá? Então, é aquela carta que vai falar no plano material, ela vai falar de estradas, de ruas, de vias, né? De acessos no sentido de, não é o acesso da chave que abre as portas, é as formas de chegar, tá? Em algum lugar. Saiu essa carta no amor, a pessoa, o que fulano sente por mim, o que fulano pensa a meu respeito? Essa pessoa está dividida, tá? Essa pessoa pode ter uma segunda alternativa na vida dele. Inclusive, a gente tem uma rainha aqui, uma rainha de ouros, que costuma representar uma rival também, tá? Trabalho, saiu caminhos. Os caminhos, digamos assim, né? Podemos dizer que os caminhos estão abertos, terão alternativas, terá aí algumas possibilidades. Dinheiro, saiu caminhos, tem meios, a pessoa pode ter 2 fontes de renda, tá buscando meios de conseguir dinheiro, tá? Ela é uma carta neutra, então ela não vai mostrar uma abundância, há um movimento, uma entrada e saída de dinheiro, tá? Saúde, corpo físico, ela vai representar aí as nossas veias e artérias. Quando ela sai na saúde, ela vai estar falando de problemas que têm a ver com veias e artérias. Se vier junto com a carta do coração, a gente entende que são problemas sanguíneos, realmente, tá? Com a carta do lírio, ela pode representar questões de bissexualidade também, tá? Então, às vezes a gente está lendo numa leitura para relacionamento, e a gente vê que tem caminhos de lírio. Pode ser que essa pessoa tenha uma outra alternativa, um outro parceiro sexual, ou pode ser que essa pessoa seja bissexual. E às vezes o companheiro ou a companheira não sabe, tá? Depois a gente tem rato, uma cartinha bem negativa que vai falar principalmente de doença e prejuízos, tá? O rato não tem nada de bom. Uma carta que não tem nada de bom. Então, no plano material, se eu estiver falando de relacionamento, essa relação já está contaminada, essa relação está consumida. E esse consulente, provavelmente, ele ou o parceiro, ou a parceira, sairá da relação, sim, desgastado e doente. Eu já vi isso na prática, tá? Eu acompanhei um casal durante bastante tempo e aconteceu exatamente isso, sempre tinha ratos. Corpo físico, vai estar falando de doença, tá? E principalmente questões relacionadas com contaminação, infecção, tá? Trabalho. Vou conseguir um trabalho? Não, tá? E não porque a pessoa não está habilitada, ela não está capacitada. O rato, ele fala de escassez, ele fala de pobreza, tá? Então, se a pessoa quer um trabalho e sai o rato, ela não vai conseguir porque ela não está habilitada, tá? Finanças, prejuízo, tá? Isso aqui é o dinheiro de você sendo consumido, são gastos que vocês não esperam, tá? Então, o ratinho é uma carta que ele rói, quem já está trabalhando, aprendendo a mesa real, começando na mesa real, tem que observar onde sai o ratinho, porque ele rói para os dois lados. Ele vai roer por gravidade a carta que cai em cima dele, e ele estraga o que tiver embaixo, tá? Então, ele é uma carta bem delicada para se observar dentro da mesa real. Daí a gente tem o coração. Uma carta positiva, tá representando
Lá, tradicionalmente, representava a concórdia, tá? Tá no naipe de copas, então o naipe que vai falar de tradição, família, universo masculino. E as pessoas não casavam por amor, tá? Nem o anel representava casamento naquela época. Não tinha nada a ver com casamento, nem relacionamento. É uma carta que ele vai falar de concórdia, de estar em concordância, de estar em aceitação. Hoje ela já tem significados que partem daí, mas um pouco mais variados. Então sai essa carta para um relacionamento. Pode estar dizendo, sim, que existe um sentimento, tá? Mas que tipo de sentimento, qual a intensidade, eu vou olhar a carta que estiver influenciando ou descrevendo, tá? Sai para o trabalho. Provavelmente o nosso consulente que está perguntando, ele é uma pessoa extremamente dedicada para o trabalho. Ele se doa. Doação é a palavra do coração. Então ele trabalha naquilo que ele gosta, ele se doa, ele se dedica, ele é amável com todo mundo, né? É uma das cartas que pode falar de gentileza. A gente tem a gentileza mais no buquê, mas aqui também pode falar. A pessoa está solteira, vou encontrar alguém, se é uma carta do coração, ela vai encontrar alguém, ela vai encontrar o valete de copas, tá? Que costuma ser alguém que vem para ficar. Saúde, vai representar o nosso coração. Mas para mim, na minha visão e na minha experiência, ele também representa o útero, tá? E se a pessoa estiver doente, está falando de problemas emocionais ou cardíacos ou relacionados ao sangue. Dinheiro. Não é uma carta que vai falar de grandes lucros, mas a pessoa, ela vai, como vai ficar minhas finanças daqui a 3 meses? Olha, tu vai estar aí ganhando, né, produzindo dinheiro de forma que te deixe satisfeita, tá? Só vai estar satisfeita ali com aquela renda, com aquela vida financeira dela.